A gente abre agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui no estúdio da TV Câmara Bauru, recebendo o vereador Marquinhos Souza, do PP. Vereador, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, pedindo já desculpas no tempo que a gente não aparece aqui, é que é realmente muito trabalho, né? Ultimamente tem muito trabalho, não tem sobrado tempo para as entrevistas, mas é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vereador, a gente começa conversando com você na condição de relator da SEI, a Comissão Especial de Inquérito instaurada aqui na Câmara de Bauru no início de fevereiro, que investiga as contas e irregularidades na Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru. Está sendo apurada, em linhas gerais, a dívida com o seguro habitacional e com o FGTS perante a Caixa Econômica Federal, além, é claro, da eventual responsabilização dos agentes públicos. Você apresentou nessa semana, inclusive na tribuna, durante a sessão ordinária, um relatório parcial dos trabalhos até agora. O que é que pode ser divulgado? Bom, na verdade, as reuniões, inclusive, elas são abertas, né? Estão sendo transmitidas pela TV e a gente tem que, a cada 30 dias, nós temos que fazer aí um relatório de atividades. Então, eu fiz esse relatório de atividades, dividi em 10 tópicos, onde fala desde as primeiras reuniões da comissão, das deliberações, as pessoas que foram solicitadas, convidadas ou convocadas, também fala um pouco das próprias oitivas que aqui nós tivemos até o presente momento, e de maneira geral é um resumo, né, desse nosso trabalho que nós desenvolvemos até agora. Ainda não é um início de um relatório, né, final que a gente deva apresentar no término desta SEI, que ela completou aí seus 30 dias, tem mais 30 dias para frente, prorrogáveis por mais 30. Então, a gente ainda tem um tempo para trabalhar nesta Comissão Especial de Inquérito. De forma bem didática, para quem nos acompanha aqui pela TV Câmara entender como é que está funcionando. A SEI da Coab está dividida em 4 frentes de investigação. Como é que os vereadores têm trabalhado em cada uma delas? Bom, na verdade, a gente, basicamente, a gente procurou dividir, né? Do ano de 98 até 2005, onde passa vários presidentes na Coab, e de 2005 em diante, que é o único presidente, e aí você tem pessoas que ficaram por mais tempo trabalhando ali na companhia, né? Então, o que a gente tem ouvido até agora, a gente tentou puxar o passado e entender um pouquinho da onde se deu essa grande dívida da Coab, né? E a gente, aos pouquinhos, a gente vai percebendo, né, o problema da inadimplência, o problema de um quadro de funcionários muito inchado no passado, né? A empresa essa companhia que não construía desde 1995, nos anos 2000, passa a ter um quadro muito inchado de funcionários, sem ter essa necessidade, e tudo isso acaba fazendo com que você tenha menos recursos para pagar o seguro, que não foi pago de 98 até 2010. Nós temos também nessa época, a gente percebe que as retomadas das casas sempre eram tentadas de forma amistosa, sempre deixando para último plano a questão de uma retomada judicial, né? Até mesmo porque vários mutuários entraram na justiça, né? Aí muitas dessas pessoas, inclusive iludidas por pessoas que falavam que aquele valor da prestação que elas estavam pagando era um valor muito alto e que elas deveriam deixar de pagar e que deveriam fazer o depósito em juízo, dessas prestações, e essas pessoas depois, ao longo do tempo, perdeu essas ações na justiça, e aí é onde se começou a ter uma retomada maior dessas casas nos últimos anos, né? Então, a gente tem o problema da inadimplência, nós temos o problema das retomadas das casas, nós temos o problema de foro inchado, e nós temos também o problema da alteração das legislações que
tratava desse assunto, né? Na verdade, as portarias que tratavam desse assunto na Caixa, que ia alterando, ia mudando os juros, e aquilo foi virando uma bola de neve que infelizmente chegou aonde chegou. Então, nós procuramos dividir até 2005 e pós 2005, sempre tentando, né, descobrir cada ponto, né? Seja da questão dos seguros, do FGTS, do não repasse aí ao órgão credor do seguro, e também a questão dos contratos com as empreiteiras. Então, nós estamos tentando trabalhar na forma cronológica para que a gente possa, então, fechar e entender todos os fatos. Bom, já foram ouvidos, né, pela SEI ex-prefeitos, ex-presidentes e ex-gestores, entre gerentes, diretores e ex-chefes da Coab. Basicamente, como você já mencionou, vereador, duas situações foram apontadas pelos depoentes. A questão da inadimplência dos usuários, altíssima, e a rejeição das contas da Coab pelo Tribunal de Contas em razão da dívida crescente. O que você destacaria até agora com relação a esses depoimentos? Algum fato novo com relação ao que já consta na investigação investigação pelo GAECO, e como foi o posicionamento de quem foi ouvido até agora com relação aos desfalques da companhia? Então, na verdade, nas pessoas que a gente fala de 98 a 2005, a gente não tem nenhuma questão desse desfalque que está sendo apurado, né? Então, essas pessoas, basicamente, nós ficamos aí trabalhando qual a informação que eles tinham do motivo da dívida ter chegado onde chegou, e até, inclusive, o motivo do seguro não ter sido recolhido a essa época, onde eles falam que uma inadimplência de 50%, imagina, metade de todos os mutuários não faziam o pagamento, o cofre era um só, né? E na hora de se decidir para fazer os pagamentos, o seguro era o que ficava, né, para trás sem pagar. Então, a gente entendeu mais ou menos o motivo do seguro não ter sido pago. Depois, na sequência, a gente já começa agora a ouvir as pessoas dos anos atuais, e todas as pessoas que a gente tem perguntado, todos desconheciam, né, pelos que eles falam aqui, desses recursos que está sendo agora investigado pela Operação João de Barro. Todos desconheciam esses recursos que estariam sendo recebidos, mas não repassados, né, para a Caixa Seguro. Então, nós não tivemos nenhum caso de pessoas que vieram até agora aqui e falaram que isso realmente acontecia, que eles tinham ciência disso. Para todas as pessoas tem sido aí algo novo, né? Então, você imagina, para eles é novo, para a gente também para o Tribunal de Contas também é uma informação que ainda está em curso de investigações, né, pelo Ministério Público, e que a gente espera, né, elucidar todas essas dúvidas aí que estão sendo apontadas. Falando de algumas situações pontuais com relação aos depoimentos, né, coletados até agora, nessa última reunião, na reunião dessa semana, nós tivemos depoimento do contador Marcelo Alba, da Coab, que disse ter desempenhado alguns papéis com relação à contagem do dinheiro e o lançamento dos pagamentos, procedimentos esses que estariam diretamente relacionados à questão dos desfalques. Como é que a SEI recebe esse depoimento? Então, como eu coloquei, para todas essas pessoas que vieram até aqui e que deram os seus depoimentos, todas elas se mostraram surpresas com esse fato, né, de que não existe hoje aí, pelo menos não foi apresentado até agora, um comprovante do pagamento desses seguros. A SEI, de uma maneira geral, ela entende que a pessoa responsável pela contabilidade, ela deveria ter os recibos de pagamento para que ela pudesse dar a baixa lá de que realmente aquele seguro foi pago, né? Então, a gente, como eu falei, ainda, né, ouvimos recentemente, ainda nós não sentamos ainda pós-reunião para falar desse assunto, mas a gente percebe ali, né, um pouco do incômodo, né, dos nossos colegas da SEI, de que você dava baixa em algo que realmente você não tinha um recibo. Então, é isso ainda que nós vamos continuar trabalhando, nós vamos ouvir outras pessoas também, e obviamente que a gente corre paralelamente com a investigação do GAECO, e a gente, diferente
lá do MP, nós não temos o poder de convocação de pessoas que não trabalham mais na companhia, né? Então, nós temos pessoas que nós temos convidados para vir aqui depor, não estão vindo, né? Nós percebemos, inclusive, nas pessoas que fizeram depoimento no CAECO, hoje já deixou bem claro, né, na nossa reunião, que dependendo da pergunta não iria responder. Então, a gente fica numa situação assim, um pouco prejudicado para a gente poder formar uma opinião assim a curto prazo, né, Lidiane? Eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho se a gente, a partir do momento que a gente também tenha as informações na íntegra de tudo que está sendo discutido lá pelo GAECO. Foram ouvidos pela SEI da Coab na semana passada o atual prefeito Clodoaldo Gazeta e o ex-prefeito e atual deputado federal Rodrigo Agostinho. Ambos disseram que não há um sistema de acompanhamento de evolução de bens na gestão pública. É o momento também de discutir a criação de um dispositivo como esse? Eu acredito que sim. Precisamos ver a legalidade disso, porque, veja bem, geralmente cabe à Fazenda, né, fazer o acompanhamento de patrimônio das pessoas, né? Aqui na Câmara Municipal é a mesma coisa. Você entrega a sua declaração ali do imposto de renda, é colocado no envelope, e o presidente da casa não fica abrindo envelope ano a ano para ver qual vereador aqui que está aumentando o seu patrimônio, por exemplo, né? Então, é algo a se estudar. Eu acho que não vejo problema nenhum. Acho que quanto mais transparência, melhor. Mas realmente não é algo que é de praxe ser feito, nem no Executivo, nem no Legislativo, esse acompanhamento de evolução de patrimônio das pessoas que trabalham no poder público. Vereador, apesar dessa situação delicada na qual a Coab se encontra, o Rodrigo Agostinho defendeu que a renegociação da dívida, que foi aprovada no final do ano, inclusive pela Câmara Municipal, tenha prosseguimento. Essa também é a sua opinião? Olha, a gente teve dois pontos, né? Nós tivemos o Rodrigo Agostinho falando que ele já tem informação, o Rodrigo está lá em Brasília e o Rodrigo é extremamente articulado e ele tem contatos lá. Ele trouxe uma informação de que, olha, a qualquer momento, né, essa nova proposta, essa nova resolução que veio para que pudesse fazer esse parcelamento com esses juros, com tudo mais, pode cair a qualquer momento. Então, o que eu entendi que ele falou aqui foi que, olha, na medida do possível, o quanto antes a prefeitura conseguir assinar esse acordo, melhor para Bauru, para não correr o risco de perder a sua oportunidade. Já o prefeito Clodoaldo Gazeta, ele vem e fala, olha, enquanto a gente não discutir todos os pontos, qual realmente é o valor, se o valor é esse, se ele vai reduzir, como tem se colocado ultimamente aí, a gente tem visto pela imprensa que pode diminuir o valor. Eu não vou assinar nada. Então, o que eu acho que nós temos, não é que o Rodrigo, eu não entendi que o Rodrigo falou que tem que fechar a qualquer momento, já, e assinar no valor que está aí. Eu entendi que o Rodrigo ele faz um alerta, olha, corre com as informações para saber qual que é o valor mesmo, para que possa, o quanto antes, fazer esse acordo de parcelamento com o município, porque, como ele deixou bem claro, pode-se perder essa possibilidade dessa resolução, desse parcelamento com taxas de juros baixas e aí a gente não ter essa opção e ter que pagar valores muito mais altos, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar o equilíbrio da fala das duas pessoas, do atual prefeito com o ex-prefeito, e tentar entender que realmente ambos estão corretos, mas a gente tem que chegar ao equilíbrio, né? Tentar agilizar o máximo possível aqui dos valores, para que a gente possa também, a partir do momento de apurados os valores, assinar sim isso aí o quanto antes, eu entendo, para que a gente não perca essa possibilidade desse parcelamento com taxas de juros, que são taxas de juros aí, acho que as melhores apresentadas até hoje em toda a história da Coab. É o que o Gazeta disse na última semana, que estava aguardando uma análise jurídica e financeira da revisão desses valores em renegociação. Exatamente, porque o prefeito Gazeta também em nenhum momento falou, olha, não, eu não vou fazer esse acordo, eu não vou assinar isso. Não, ele fala, olha, vamos aguardar mais um pouco, né, para que a gente tenha ciência dos números e, obviamente, que, né, a gente vai tentar, dentro da medida do possível, assinar esse acordo aí, que é importante, e a gente mate essa história, né, da nossa cidade aí, né, que é algo que vem recorrendo de muitos anos.
Marquinhos, o vereador Edivaldo Mignano, que é um dos membros da SEI da Coab, anunciou nessa semana sua saída dos trabalhos de investigação da comissão. Estaria em vias de protocolar um requerimento aí, declarando, né, oficialmente sua posição. Ele alegou discordância com o formato dos depoimentos até agora e as dificuldades de condução. Como os demais membros da SEI da Coab avaliam, recebem essa decisão dele e existe alguma prerrogativa para substituição caso ele se mantenha na decisão? Olha, eu acredito que a partir do momento que essa pessoa, se ela realmente, né, o vereador Mignano realmente sair da comissão, necessariamente a comissão fica prejudicada e nós vamos ter que escolher outro membro. Então, obviamente, aí vai ter que ser discutido isso no plenário. Eu falei com ele, eu acho que é um desperdício, ele é uma boa pessoa, é um bom vereador, ele tem contribuído com a SEI, né, uma pessoa que gosta das coisas corretas, tem contribuído e eu espero que ele continue, né? Mas se ele não continuar, nós vamos ter que sim que ver aí um outro membro, né? Porque senão a gente vai ter os trabalhos prejudicados. Acho que é importante a gente esclarecer para a população que a gente visa a transparência no trabalho, né? Essa comissão visa a transparência. Essa comissão, ela fez um convite tanto para o Conselho Estadual de Contabilistas, para que encaminhasse algum representante para acompanhar os depoimentos aqui. Essa comissão também encaminhou para a OAB, né, aqui de Bauru, Subseção Bauru, para que encaminhasse também representantes, para que pudesse acompanhar essas oitivas. E o que acabou aí deixando chateado o vereador Mignano foi o fato de que os advogados que estavam aí gostariam de fazer as perguntas, né, diretamente para os depoentes, né? E ali acabou surgindo um impasse, até por uma questão jurídica, né? Porque foi feito um convite para um acompanhamento e não um convite para a participação direta, né? Até por uma preocupação de o nosso relatório final depois lá na frente ser questionado judicialmente pelos depoentes, né? Para que que nós não tivéssemos prejudicados depois de todo um trabalho de 2 ou 3 meses, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, você tem um questionamento de pessoas que o regimento interno não prevê em fazer perguntas, terem feito perguntas e por algum motivo esse depoente se sentir prejudicado. Então, talvez eu acho que é um excesso de cautela, né, que a comissão teve, e a comissão, visando a transparência, solicitou que esses membros da OAB fizessem as perguntas por escrito, né, à presidência da comissão, e a presidência fez todas as perguntas que foram elaboradas por esses advogados aos depoentes, fazendo com que não haja nenhuma possibilidade no futuro de questionamento dessas perguntas. Então, acho que foi um excesso de cautela e eu acho que é nessa linha que nós temos que seguir, né? Nós prezamos aqui pela legalidade, não vamos cercear o direito de ninguém de fazer pergunta, mas é importante que a gente faça dentro de um modelo que gere a menor possibilidade de questionamento possível no futuro. Então, foi isso que aconteceu e o vereador acabou ficando chateado, que ele gostaria que os advogados fizessem perguntas diretos ao depoente. E a comissão, de maneira geral, achou temerário que fosse feito dessa maneira e preferiu que fosse feito através de perguntas por escrito. E o que foi feito, inclusive, eu fiz questão de pedir para o apoio legislativo aqui, as pessoas que nos ajudam a escanear e jogar dentro do processo também, nos autos, que fica, inclusive, disponível para a população. Quando a população quiser fazer a pesquisa, vai estar lá, inclusive, as perguntas dos advogados, que eu fiz questão de escanear e pedir para subir no nosso site também. Vereador, quais devem ser os próximos nomes a serem ouvidos pela SEI da Coab e o que vocês ainda aguardam em termos de documentação? Bom, os 2 nomes que nós temos, acho que se não me engano, no próximo dia 20, é do ex-prefeito Tidei de Lima e também do Dr. Maurício Porto, que hoje é procurador, se eu não me engano, lá na Secretaria de Planejamento. São pessoas que também, né, um ex-prefeito, o Dr. Maurício também, se eu não me engano, ele fazia parte do Conselho
da Coab representando a Prefeitura Municipal. Então, são as pessoas que a gente vai ouvir. Nós estamos aguardando alguns documentos ainda, Letícia, e aqui eu quero deixar registrado que em nenhum momento a atual diretoria da Coab fez corpo mole para encaminhar a documentação para essa casa. Nós estivemos, a comissão, reunidos com o presidente atual da Coab, Arildo de Lima Júnior, também com o Marcos Garcia, que hoje é o diretor financeiro ali da companhia, e eles deixaram bem claro para nós que eles estavam muito assoberbados com a quantidade de documentos que tinha que encaminhar para o GAECO, né? Também que alguns documentos eram documentos oficiais e originais que foram para o GAECO, e também, né, pelo fato da gente ter retroagido até 98, que grande parte desses documentos não estão digitalizados, ou seja, você tem a necessidade de ir procurar no arquivo e depois transcrever isso. Então é trabalhoso, e por conta disso eles pediram uma dilação de prazo de mais 15 dias para que encaminhasse. Então, a informação que nós temos que chega essa semana já, e nós vamos debruçar em cima desses documentos para que então acabe aí facilitando nossos trabalhos também, que realmente a falta de documentação acaba prejudicando o desempenho dos vereadores, até mesmo para as perguntas, quando a gente vai fazer as perguntas para as pessoas que estão vindo aqui depor e contribuir com essas informações. Eu já vou amarrar essa sua fala com a minha última pergunta, que é justamente sobre as principais dificuldades que vocês vêm enfrentando até agora. Essa questão da documentação, já que boa parte dela já é antiga, né? Pouca coisa digitalizada e referente ao final dos anos 90, começo dos anos 2000, um espaço de tempo curto, já que a última reunião está agendada para o dia 21 de abril, a gente tem aproximadamente um mês e meio aí, pouco menos de trabalho, dificuldade de agendar com as pessoas envolvidas na época, né? Já que muita gente já está distante da Coab há muitos anos. Que avaliação você faz até agora? Olha, realmente, é até ruim falar isso, que parece que a gente está querendo colocar dificuldade, mas realmente, muitas pessoas que foram convidadas, né, para estar aqui e ajudar a esclarecer os fatos, muitos já não trabalham mais na companhia, alguns já foram a óbito, outros não puderam vir por questão de saúde, até por conta da idade avançada. Então, isso acaba, sim, atrapalhando a gente no que diz respeito a gente obter mais informações. E já no período mais atual, nós recebemos várias justificativas de pessoas que não foram ouvidas pelo GAECO ainda, que não vieram, né, para poder contribuir com a SEI, outras pessoas que já deram seu depoimento no GAECO e que vieram e que logo de cara já deixou claro que poderia não responder algumas perguntas. Então, assim, a gente fica numa situação que realmente a gente falta um pouco de ferramenta, né? E nós estamos a 30 dias dos trabalhos e ainda não recebemos a documentação, né, da Coab por conta de todos esses problemas que eu relatei ainda há pouco, né? Sem querer jogar a culpa na Coab também. Então, você junta documentos que você não tem, documentos originais que podem estar com o GAECO, com pessoas que não estão vindo depor, ou pessoas que estão vindo depor, mas se recusam a responder alguma pergunta. Obviamente, isso atrapalha um pouco os nossos trabalhos. Ok. Nós agradecemos aqui a presença do vereador Marquinhos Souza, do PP, ele que é o relator da SEI da Coab e atualizou conosco aí o andamento dos trabalhos, os últimos depoimentos coletados e as projeções para esse pouco mais de um mês ainda de investigação instaurada aqui na Câmara de Bauru. Vereador, obrigada pela presença. Eu que agradeço, sempre, e como sempre finalizo colocando o nosso gabinete à disposição de toda a população de Bauru. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Obrigada a você também pela companhia e até a próxima.